Boa noite para você, meu amigo, boa noite para você, minha amiga, boa noite, taurense, boa noite, mineiro, boa noite para você no Brasil, no centro-oeste de Minas, boa noite para você também no exterior, né? Até onde alcança o sinal e a rede, né, mundial de computadores. Com você, eu, Luiz Stefano, né, trazendo o nosso Flash Live Notícias de mais um dia dessa semana, terça-feira, 16 de junho de 2020. Né? Ontem nós tivemos aí uma intempérie, né? Problema aí no nosso live. Quero pedir desculpas a você que começou a acompanhar. Alguns avisaram aí que a gente estava sem som. Eu tive aqui um problema técnico, tentei repará-lo, estava ouvindo e entendi que vocês também estavam, tá? Me perdoe, vamos ver se hoje vai de vento em polpa o nosso Flash Live Notícias, que é um desdobramento, volto a dizer, do grupo de notícias Flash Zap News, aí no seu grupo de notícias, que é também uma sequência da Rádio Online, né? A Web Rádio Flash, Web Rádio, e agora também o site da Flash Web Rádio, com notícias e informação para você, e também agora com o nosso Flash Live Notícias, uma forma que nós encontramos de, mais uma vez, interagir com você, principalmente de Itaúna, falando das coisas da cidade, como habitualmente fazíamos algum tempo atrás, só que no rádio convencional, não é? A evolução do tempo, a convergência cada vez maior das mídias, não é? E as transmissões multiplataforma. Então, aqui no Facebook, de segunda a sexta-feira, a partir de 21 horas até 22 para o início de um projeto. Se ele vai aumentar um pouco mais, vai depender de você nos acompanhando, e é por isso que eu peço a você que, gostando do nosso encontro, curta, não é? Aí a página no Facebook, compartilhe, tá? E principalmente compartilhe para que os amigos possam acompanhar direitinho conosco, acompanhando aí as postagens, acompanhando as notícias, acompanhando a informação, né? E a partir daí, né, nós garimparmos um número maior de acompanhantes aqui toda noite. E lembrando que nós temos aí o código QR Code, né? O código QR Code está trazendo aí para você a oportunidade de você acessar o nosso canal lá no YouTube, né? Nosso canal no YouTube, que precisa de um mínimo de 1.000 seguidores, para que, né, nós possamos então ter aí a possibilidade de fazermos simultaneamente também pelo nosso canal. Então, lá no YouTube, usando o código QR Code que aparece aí na tela, você é direcionado para o canal, você se inscreva, marque lá o sininho, porque esse programa, depois de apresentado, ele é transportado para o YouTube, e lá você também pode assisti-lo na íntegra, caso deseje. Tá bom? Pode participar, pode mandar o seu recado, e mais uma vez, críticas, sugestões, não é? São sempre muito bem-vindas, você fique à vontade para escrever o que desejar aí, à medida do possível, eu vou acompanhando. Conceição Teixeira, hoje está ok aí, Conceição? Mande um alô, Conceição. Conceição hoje me chamou cedinho, falou: Luigi, estava ouvindo, estava sem som. Falei: tentei, Conceição, mas deu errado em tudo aqui, né? A Conceição manda um boa noite, sinal que está ouvindo tudo redondinho aí hoje, né, Conceição? Tem o Clério, o Edmilson e mais outras duas aqui que ainda não apareceram. As pessoas estão acompanhando, tá bom? Bom, assuntos borbulhantes hoje no nosso encontro, não é? Começamos, como sempre, aqui trazendo as informações do Covid, um assunto pujante no país hoje, né, atualmente, desde lá de março, quando a coisa começou a esquentar mesmo, e os números hoje de Itaúna são os seguintes. Nós temos 910, número total de notificações na cidade. Dessas 910, subtraem-se 620 notificações de pacientes que já deixaram o isolamento domiciliar. 22 totalmente recuperados, pacientes que foram confirmados com Covid,
Dos 43 confirmados, então, 22 já estão aí recuperados. Óbitos sob suspeita não há nenhum na cidade e foram descartados das pessoas que faleceram como causa principal a Covid. 183 casos descartados até o momento. Cômputo registra 409 homens e 501 mulheres destes dados que eu informei a você. Foi registrado hoje, dia 16, o 42º e o 43º caso. 42º, um homem, 49 anos, que está em isolamento domiciliar, e uma mulher de 44 anos, também em isolamento. Obviamente, as identidades, local que moram, são aí preservados para preservar até a integridade da pessoa. Tem muito curioso, muita gente fofoca, fala demais, aquela coisa toda. Lembrando a você que os números de contaminados do Covid podem subir desde ontem, segunda-feira, porque a Secretaria Municipal de Saúde passa a atender uma recomendação do Governo do Estado, então da Secretaria Estadual de Saúde, onde uma testagem mais ampla que vai ser feita, uma testagem em massa, vai apontar, inclusive, pessoas que já tiveram a Covid, mas não tiveram uma manifestação mais severa, apresentaram sintomas de uma livre gripe, um resfriado, um incômodo no corpo, tiveram aí uma febrezinha de 2 dias, e aí até por receio não buscaram a unidade de saúde, não buscaram o pronto atendimento lá do Hospital Manuel Gonçalves, não entraram no registro. Mas esse teste, essa testagem, esse exame de sangue, que será feito ou está sendo feito desde ontem por recomendação da Secretaria Estadual, ele consegue comprovar se a pessoa foi infectada com o vírus, mesmo que ela tenha sido atestada como sintomática, ou mesmo que ela já tenha sido contaminada, mas resistiu bem e passou pela doença sem maiores complicações. Então, esta estatística vai subir consideravelmente, e com certeza muitas pessoas não informadas sobre o assunto vão fazer uma interpretação equivocada, outros vão se utilizar politicamente dessa informação, que é um dos cânceres do nosso país, políticos e instituições que estão se utilizando politicamente, politizando o fato da pandemia para obter aí um respaldo, uma aceitação, uma notoriedade ou recuperar o seu desprestígio eleitoral, porque as eleições estão vindo aí. E tem gente que acha que para ganhar a eleição tem que criar o caos, não é? Bom, são os números da Covid aqui na nossa cidade, tá? Deixa eu ver aqui quem já está aqui. Hoje tem a obrigação de cumprimentar muita gente, que ontem a gente entrou e não participou. Ok. Bom, aguardando aqui. Rodolfo Gonçalves. Rodolfo Gonçalves está assistindo. Um abraço, Rodolfo. Obrigado. Compartilhe aí o nosso live, tá bom? Marque na agenda. Dia hoje começou com um acidente registrado na cidade, na MG 431, na empresa Fergo Minas. A Flash Web Rádio Online foi uma das primeiras a ter essa informação, nas primeiras horas do dia. E naquele momento em que nós informamos, ainda eram poucos os detalhes, já que 3 unidades do Cobom de Itaú, no Corpo de Bombeiros, haviam se deslocado para o local, e o Corpo de Bombeiros ainda não havia encerrado. Então nós trouxemos já à tona, volto a dizer em primeira mão, no início da manhã de hoje, esta informação, com detalhes mínimos, na verdade, que depois foram se ampliando no decorrer do dia. 5 homens estavam trabalhando, funcionários da empresa em atividade, estavam trabalhando no serviço de solda e num local onde havia emissão de gases, E eles então se intoxicaram, inalando este gás, passaram mal, foram socorridos. Um bombeiro que estava na equipe de socorro foi também afetado pela inalação do gás, foi socorrido pelos seus colegas, 5 deles transportados para o Hospital Manuel Gonçalves e um deles com maior gravidade foi conduzido ao Hospital João 23 em Belo Horizonte através da aeronave Arcanjo do Corpo de Bombeiros, que decolou então ali da MG 431, às margens da MG 431. Nós temos aqui as
sem seu nome e a identificação das pessoas, né? Nas redes sociais nós observamos aí que houve aí uma manifestação de familiares cujos o pai, irmão, né, marido trabalhavam na empresa, estavam apreensivos e nesse momento é muito difícil falar na empresa, né? Que se precavem até de dar detalhes da informação para que não se alardeie coisas infundadas, mas o fato aconteceu, né? E foi aí o primeiro acontecimento desta manhã aqui na nossa cidade, nessa terça-feira, em termos de maior gravidade. Não é? Ó, no meu tempo são 9 horas e 14 minutos, lembrando a você, está chegando aí agora, primeira vez que está nos acompanhando, segunda a sexta-feira, eu, Luiz Stefano, com você aqui com Flash Live Notícias, simultaneamente com a Web Rádio online, a Flash Web Rádio, que você pode ouvir através do aplicativo aí do seu celular, tá? Você entra no Play Store, entrando no Play Store, procure Flash Web Rádio. Mas aí, eu tenho que ser sincero com você, aqui não há necessidade de nenhum fantasiosismo nas informações, eu tenho que dizer a você o seguinte, como nós somos uma rádio nova, né? A procura, né, e a ascensão nos top 10 ali do Play Store se dá quando há um representativo número de downloads, né? E não é o nosso caso, vamos ser sinceros, né? Nós estamos garimpando aí essa participação, né, e esses downloads. Então é mais fácil você entrar no site da Flash Web Rádio Online e lá, no topo superior, lado direito do site, você vai encontrar o ícone do Play Store, do app. Você clica, já acessa o site pelo celular, que é mais fácil, e você ali já faz o download do aplicativo e instala no seu celular. Tá bem? Nós vamos ficar agradecidos. Agora, por exemplo, se você entrar, nós estamos aí com o nosso programa ao vivo também na Flash Web Rádio. No YouTube, acesse aí o código QR Code, vá lá para o canal do Luiz Stefano e se inscreva, marque o sininho. Tá bom? Gente, o Covid está aí, né? O Covid está aí, voltando aqui rapidinho, só para registrar a manifestação aí e o trabalho das instituições públicas do município, né, que abraçam a causa no sentido de socorrer, alertar, orientar a população quanto à necessidade de se precaver. Foi na última sexta-feira, estive lá na Praça da Matriz, por volta de 14h30 mais ou menos, e o movimento estava bombando, né? A coisa acontecendo aí a Silva Jardim, os caminhões de entrega saindo para as compras que foram feitas, muitas lojas aí com o cordão de isolamento, a fita de isolamento, mas um movimento pujante subindo e descendo a Silva Jardim, uma das artérias neurais da cidade, e que levavam as pessoas, obviamente, à compra aí do Dia dos Namorados, né? O pessoal comprando uma lembrancinha, um presentinho, e as lojas populares fizeram uma festa danada. Aí, na Praça da Matriz, teve que entrar em ação uma equipe, né, da Defesa Civil, da Controladoria, da Assessoria de Comunicação, Secretaria de Saúde. Eles foram em grupo abordar aí no meio da praça o caminhão de som da contratada prefeitura, do nosso amigo João José, lá da comunicação, fazendo alerta, clamando as pessoas para usar máscara, principalmente os jovens, alertando que se eles não estão no grupo de risco, eles podem, mesmo assintomáticos, transmitir para os mais velhos da cidade, né, levando a doença, apesar da OMS ter entrado em uma contradição danada, se assintomático transmite ou não transmite a doença, né? Esta é a grande verdade. Deixa eu voltar aqui para você. Mas a prefeitura estava fazendo aí a sua parte e abordando as pessoas nas ruas, né? Tá aí a Marcha da Defesa Civil, o grupo aí, olha, fantasiados, né, como artistas, palhaços, levando aí a alegria, levando a informação e as máscaras aí para as pessoas nos bairros, inclusive aí da cidade, para que eles pudessem então se prevenir no tocante aí à necessidade de utilizar as máscaras no seu dia a dia, né? Muita gente, na verdade, utilizando-se a máscara de forma equivocada, né? Usando a máscara do pescoço, usando a máscara com o nariz de fora, não usando a máscara, não é? E não perdoou ninguém, desde
as crianças acompanhando os pais, né? Pela cidade afora, até também idosos que estavam também acompanhando, ou sozinhos de muleta e tudo mais, alguns inclusive sem máscara, poucos se lixando para a Covid. Então é aquilo que a gente fala, né? As informações são muitas, ninguém pode dizer que não há informação sendo distribuída pela imprensa como um todo, né? Pelos organismos de saúde do país como um todo. Contraditórias às vezes, não aceitas, como eu disse, por determinadas pessoas, discutidas, contraditas, mas estão aí, não é? Garimpa-se aquilo que é importante, que é a prevenção. Mas as pessoas parece que estão muito preocupadas, muito pouco preocupadas, né, e querem sair para as ruas, né? Um comércio que está relativamente quase todo aberto e que apenas alguns segmentos são mais sofríveis, como o setor de alimentação, né? Restaurantes, lanchonetes, bares, food trucks e outros que estão aí já desesperados. É importante que as autoridades, principalmente as judiciais, né, possam caminhar juntamente com os chefes de executivo, né, do país, seja municipal ou estadual, num consenso para a reabertura, né, disciplinada, regulamentada desses setores. Tem muito dono de restaurante pequeno, tem muito dono de bar, né, que já está desesperado. Já existem estudos que, em média, de 15% a 25% dos pequenos e médios comerciantes desse setor não conseguem reabrir as portas para voltar às atividades comerciais. Estão devendo aluguel, estão devendo fornecedores, tiveram que mandar funcionários embora, né? Tiveram que fazer acertos trabalhistas, ainda têm suas despesas pessoais e a renda não vem. É como ter que abrir novamente o negócio porque já se esgotaram as suas reservas, aquelas que foram adquiridas ao longo do trabalho de vários anos, mês a mês. Para muitos, já que é uma realidade do Brasil, né, as pequenas e médias empresas não terem capital de giro para se manterem em tempos de crise, de dificuldade e de vendas mais restritas, né? Adiciona-se a isso a pouca atenção dos proprietários de imóveis, não é? Muitos deles irredutíveis no que diz respeito a cobrar os aluguéis em tempo real, no vencimento, e muitos não aceitando negociação alguma, né? Então nós vamos ver aí muitos estabelecimentos, infelizmente, fechando. Nós tivemos no final de semana um estabelecimento na Praça da Lagoinha, que foi fechado, depois de advertido algumas vezes, ele foi multado, né? Aí pela Vigilância Sanitária, o Comitê Covid da cidade, pelo município, salvo engano, em R$ 5.000 por estar infringindo as normas do decreto que restringe ou disciplina o funcionamento de bares, restaurantes, lanchonetes e similares. E aí, reincidente que era, né, acabou sendo multado em R$ 5.000, serviu de exemplo, né, obviamente, para outros que eventualmente estivessem pensando em burlar, né, o sistema, ou pelo menos paliativamente tentar faturar alguma coisa. Muitos estabelecimentos, bares e restaurantes, não têm condição ou não conseguem se manter com delivery apenas, né? O giro comercial é muito pequeno para o delivery e que não cobre os custos, a não ser de subsistência, né? Mas do negócio propriamente dito não consegue, tá? Bom, fato aí, mais uma notícia para você. Claudiomir Moura, obrigado, Claudiomir, por estar aí nos acompanhando, viu? O nosso Flash Live Notícias desta terça-feira. Bem, Câmara hoje teve um dia agitado, né? Estava na pauta da Câmara analisar um veto do prefeito, da Helena Moreira, um PL do Pranchana Jack, vereador Iago Santiago do Avante, e uma regulamentação para a atividade de mototaxista na cidade. O veto qual era? Do homeschooling, não é? Esse projeto de lei do vereador Joel Arruda, do grupo de oração, causou um burburinho enorme na cidade,
muitas foram as manifestações a respeito do assunto. Esse projeto já havia sido apresentado, ele foi aprovado com um voto contra, né? E foi para a sanção do prefeito. Lá chegando, o prefeito Deider Moreira vetou o projeto do homeschooling, ou escola domiciliar, ensino domiciliar, alegando inconstitucionalidade, vício, né? Faltou outro termo, vício de iniciativa, né? E alegando que ele feria porque era de jurisdição federal, né? Disciplinar aí o homeschooling. Bom, isso aí ficou lá na CCJ da Câmara, por, salvo engano, 2 semanas, 3, e hoje foi levado, né, novamente ao plenário para poder receber aí a manifestação dos colegas edis. Qual manifestação? Derrubar o veto do prefeito, né, e aprová-lo a si mesmo, ou acatar o veto do prefeito. Entretanto, foi enviado para a Câmara Municipal uma manifestação da Procuradoria do Ministério Público de Minas Gerais, assinado pela Procuradora de Justiça, a doutora Maria Angélica Said. Em sua manifestação, ela explicitava a inconstitucionalidade do projeto de lei apresentado pelo Joel Arruda. Bom, aí já criou-se um impasse, né? Porque a Procuradoria da Câmara, tanto na análise da preparação do projeto, afirmou que seria possível o município instituir, mesmo que não houvesse uma regulamentação federal ou não fosse instituído oficialmente pela federação. Com o parecer da promotora, criou-se um impasse sobre a análise e a interpretação jurídica do fato, não é? Isto por si só, aliado à manifestação popular, tornou-se um peso muito grande na decisão dos vereadores. Nós aqui da Flash Web Rádio, nós fizemos uma enquete, colocamos essa enquete ontem, ela foi encerrada hoje por volta das 13h30, faltando 1 hora para a sessão ordinária da Câmara, que analisaria esses projetos de lei. E de ontem até hoje, às 16h30, nós tivemos 8.604 votos da enquete das pessoas que acessaram o site. Desses votos, a pergunta foi: você é a favor do homeschooling, o ensino domiciliar? Tá. 1.806 pessoas votaram a favor, concordando da implantação ou da aprovação do projeto de lei, o que representou 20,99%. Já 6.798 pessoas, 79,01%, votaram contra a instituição e a aprovação do projeto de lei do vereador Joel Arruda, não é? Bom, foi para plenário, mais uma vez para seguir o trâmite oficial, não é, do projeto de lei, como manda o rito da casa, e depois de lidos pareceres, tanto da Procuradoria da Câmara quanto da Procuradora, né, do Ministério Público, os vereadores fizeram aí as suas defesas, a começar, obviamente, por aquele que apresentou o projeto de lei, que foi o vereador Joel Arruda. Ele fez sua defesa, defendeu a sua bandeira, que, segundo ele, é a bandeira da família, né, na sua legislatura, e afirmou que o projeto nada mais, nada menos faculta, permite que a família, aquelas que quiserem, não seria um ato obrigatório, aquelas que quiserem ou quisessem, poderiam optar pelo ensino domiciliar. Acompanhem comigo aí o que falou o vereador Joel Arruda durante a sessão na defesa do seu projeto de lei. De certa forma, me solidarizar com todos os vereadores, que o projeto que eu propus aqui, eu quero, de certa forma, me desculpar porque certas discussões inflaram na sociedade de maneira muito exacerbada, de ofensas a nós vereadores, né? A mim, o mais atacado, né? Com todos os adjetivos possíveis, a minha família, aos meus filhos, me chamando de tudo quanto é nome, desnecessariamente, por apenas exercer
o meu ofício de vereador de propor matérias. Eu proponho matérias e cada um tem uma bandeira aqui. Né? O vereador da Luta tem a bandeira dele, o vereador Martim Racuna, o próprio vereador Gleicinho, eu falei com ele, por exemplo, a bandeira dele do vereador Anselmo é a acessibilidade. Eles não vão abrir mão disso. E assim, cada vereador tem o seu perfil. Fui muito ofendido, minha família foi muito ofendida desnecessariamente, por apenas um projeto que, vejam bem, na questão jurídica, existem duas vertentes. Tem problema. Agora, o que eu defendo? Aqui. Veja bem. No artigo 207 da Constituição, que foi dito aí, aliás, 226, a família é a base da sociedade e tem especial proteção do Estado. A família é tudo. E a minha bandeira, vocês sabem disso. Quando eu proponho um projeto dizendo que a família tem o direito, se ela quiser, ninguém vai obrigar a família a fazer o homeschooling. Temos que melhorar a educação, investir na educação? Temos. Quando eu proponho um projeto do homeschooling, eu não estou dizendo que eu sou contra a educação, que eu sou contra os professores, nada disso. Agora, o homeschooling, ele está certo. Não existe relato de abandono intelectual. Não é fácil fazer o homeschooling, reconheço, por isso colocamos todas as restrições do projeto. Tá? Não é obrigado, não vai mandar nenhum professor embora. Não existe relato de 60 países do mundo que se pratica homeschooling há décadas de um professor ser demitido por causa do homeschooling. Não existe esse dado. Eles falam assim, vai demitir professor, mas não apresenta o dado, não apresenta o estudo científico, não apresenta um caso, porque não tem. Pelo contrário, os adeptos ao homeschooling é mais ou menos 1%. Bom, aí a manifestação do vereador Joel Arruda. Obviamente, né, nós subtraímos algumas partes importantes aí da fala dele. Ele falou por quase 10 minutos na sessão. Então nós aqui, obviamente, houve uma edição do vídeo, isso é fato. Ele está na íntegra no canal do YouTube da própria Câmara, mas para que nós otimizássemos aqui a informação para você, vamos deixar bem claro, porque isto é muito comum, né, na imprensa como um todo, nas produções de matéria visual, mas como a gente está fazendo aqui o live, e para certas pessoas não deixa de ser novo, pode sair daqui a pouquinho aquele comentário, houve uma edição. Obviamente que houve, né? Mas de forma a não comprometer o conteúdo e a essência da informação do relato do vereador, ok? Pode ser comprovado pela íntegra do vídeo que também está no canal da própria Câmara Municipal. O vereador Hudson Bernardes se manifestou já contra a derrubada do veto do prefeito, ou seja, ele também então contra a implantação do projeto e alegou que, neste caso do ensino domiciliar, iria transferir a responsabilidade, que é do Estado, para a família. E que os professores que hoje atuam não são amadores, já estão tecnicamente, pedagogicamente preparados, né? E que os pais não têm tempo, principalmente suficiente, nos dias atuais, para educar os seus filhos internamente, ou seja, adotar o ensino domiciliar. Acompanhe o vereador Hudson Bernardes em sua fala contra a derrubada do veto do prefeito. Eu acho que, no meu entendimento, eu acho que isso é transferir a responsabilidade que é do Estado para a família, né? E outra, eu tenho opinião também de que, além de várias citações que foram elencadas nesse ofício, de que hoje, ser professor não é para amador, né? Ser o docente hoje não é para amadorismo. Então, eu acho que, meu entendimento é que os pais, se tratando, não falo só de Itaúna, não, falo do Brasil, né? Eles não têm tempo suficiente para dedicar a essa educação familiar como devia, né? Eu acho que o país precisa avançar muito ainda, mas muito ainda, para a gente implantar uma modalidade quanto essa. Bom, um detalhe a ser observado aqui, que daqui a pouquinho vocês vão acompanhar, na fala do que está por vir daqui a pouquinho, do Jordânia Alberto, né? A respeito do assunto
também. Antes dele, que foi a agressão, né, sofrida pelo vereador Joel de forma particular, de forma familiar, com ofensas, ameaças, não só a ele como edil, representante eleito democraticamente, né, na cidade, sofreu ameaças, agressões verbais nas redes sociais, os filhos foram importunados, a família foi incomodada. Houve um comentário, inclusive, de um cidadão que parece ter colocado o carro propositalmente na direção ou em frente ao carro do vereador para que houvesse um acidente ali, né? Então disparasse uma discussão. Ou seja, a falta de respeito com a individualidade do agente público, do edil, do vereador que foi eleito, né, por aqueles que discordam da sua opinião, inclusive, né, além da discussão, né, do tema escola ou ensino domiciliar, né, extrapolando um lado ideológico e político, né, e distorcendo, né, a realidade, né, que deve ser respeitada, que é da individualidade, do respeito ao cidadão, que apesar de ser político, agente político, é um cidadão que merece o respeito da sociedade. Isto, ao que parece, faltou não só com o vereador Joel Arruda, mas com outros vereadores também da casa. Bom, a vereadora Márcia Cristina, né, ela falou, olha, eu não colocaria meus filhos para estudar em sistema homeschooling, porque não tem tempo, né, não tem preparo para isso, não é o meu ofício, mas ela disse entender o direito daqueles que desejam o sistema, né, que é opcional, não é obrigatório, mas que votaria também contra o veto do prefeito. Ou a favor, perdão, do veto do prefeito, votaria contra a derrubada do veto. Vamos acompanhar aí o que a Márcia falou. Mas o vereador Joel sempre soube da minha opinião sobre o projeto, porque eu, Márcia, como mãe, eu não colocaria os meus filhos para estudar no homeschooling, né, com estudo em casa. Porque eu não tenho o conhecimento necessário, ou porque eu não tenho tempo disponível, ou porque eu não tenho condições de ensinar em casa. Mas eu acho que as crianças precisam socializar, precisam interagir. Eu acho que pai e mãe educam, mas os professores ensinam, eles que são capacitados para isso. Mas eu não poderia deixar de votar favorável ao projeto que dá o direito de escolha aos outros pais, porque eu não gostaria, mas eu acredito no direito de escolha. Então, se um outro pai quer, ele tem que ter o direito de escolher e o direito de ensinar da forma que ele acha melhor. Eu nunca votei aqui durante esses 3 anos com a maioria ou votar sob pressão, de maneira nenhuma. Eu voto com a minha consciência e com o que eu acho que está certo. Mas respeitando o parecer, né, da nossa Procuradoria, mas também atendendo ao ofício, né, do Ministério Público, eu peço Joel também que me desculpa, Joel, você sabe da minha posição, você sabe qual é a minha forma de trabalhar, mas dessa vez também eu vou acompanhar o veto do prefeito e vou votar favorável. O fator pressão popular foi preponderante também na decisão dos vereadores, né? Você vai acompanhar daqui a pouquinho o que falou o vereador Marcinho Racuna, não é? Mas o vereador Jordani Alberto, que é da bancada evangélica, né, ele também votou favorável à manutenção do veto do prefeito e lamentou, mais uma vez, a agressão sofrida pelos vereadores por parte de vertentes ideológicas, né, que, segundo até o vereador Joel, em razão de represálias de projetos anteriores, né, buscaram tumultuar, agredir verbalmente. Inclusive, hoje houve uma manifestação de alguns poucos populares, né, contra o vereador Joel, com cartazes ali, né, pouco gentis ou quase ofensivos, né, estavam lá com equipamento de som, fazendo seu protesto democraticamente, né, porque a democracia permite essa manifestação, né, estavam proibidos de entrar na Câmara por uma questão impositiva das medidas do Covid, não estão sendo abertas para a participação popular, senão a casa estaria cheia,
né? E então se manifestaram do lado de fora. Estavam com máscaras, aquela coisa toda, distanciados uns dos outros, mas com o seu grito de protesto, né, contra o vereador, que inclusive mencionou isso a respeito também no expediente da Câmara de hoje. Mas vamos conferir aí a manifestação do vereador Giordano Alberto. Eu agora vou voltar favorável ao veto do prefeito, diante de tudo isso que a gente leu aqui agora, diante de uma questão mais criteriosa em relação a isso. Agora, eu só fico triste, presidente, o que acontece nesse mandato, como o Anselmo disse, as agressões pessoais, as famílias de cada um de nós, muitas vezes, elas têm sido muito afloradas. Isso deixa a gente triste, porque deixando de lado a questão de vereador ou de vereadora, nós aqui somos pais, mãe, filhos, nós temos famílias. Então, assim, o respeito à pessoa, isso sim é uma questão de educação. Então, quando começa a agredir a família, se agredir a esposa, seja marido, filhos, então isso nos entristece muito, e a gente muito triste em relação a isso. Tá aí, Giordano Alberto também colocando seu posicionamento e cobrando o respeito dos vereadores, né? Em outras oportunidades eu já comentei muito que, infelizmente, uma parte da população não consegue separar a vida do político, as ações políticas, as decisões políticas daquele que foi eleito em um processo democrático de direito, separar o seu trabalho legislativo da sua vida pessoal e familiar, ao ponto que muitas das vezes aquele que é eleito se vira obrigado a se isolar do convívio social ou frequentar ambientes sociais, né, como bares, restaurantes, lanchonetes, botequim, que seja, pesque pague da vida, porque sempre aparece um cidadão que não sabe até hoje que tem que resolver essas demandas contrárias políticas dentro do gabinete do prefeito, marcando do vereador, marcando uma hora lá com o vereador ou seus assessores, ou manifestando em uma reunião da Câmara, numa audiência pública que seja, né? E que, ao contrário disso, o agride verbalmente. O cara senta com a família para comer um sanduíche, uma pizza, vai a um bar para tomar uma cerveja, que é um direito dele, não está praticando nenhum crime, e ali é abordado ofensivamente, é alvo de piadinhas, né, indiretas, que são jogadas ao vento para cair no ouvido do cidadão e que, né, desestabilizam uma estrutura social, um direito de participar da vida social da comunidade, porque é um representante na Câmara, na Assembleia Legislativa, no Senado, enfim, em qualquer instância em que ele represente esta comunidade, né? Então, é sempre bom que aqueles que elegem, que são contrários a uma opinião, a um posicionamento político, procure o vereador em seu gabinete. Vá lá, reclame, xingue, diga que não é a favor, que não concorda com o posicionamento, que não foi para isso que o elegeu. Lá é o fórum, né, específico para essas demandas, não a rua, não a praça pública, não a uma feira, não um bar, um restaurante ou na porta da sua casa, principalmente, né, atingindo os filhos e a família, né? Mas infelizmente nós temos pessoas que assim se comportam, inclusive nas redes sociais, de forma mais ácida e agressiva, por que não dizer também desrespeitosa. O vereador Racuna também manifestou-se, né, de uma forma até muito técnica, dizendo que, apesar de todo o entendimento jurídico sobre o assunto, o entendimento jurídico que causou uma duplicidade de entendimentos e análise, né, e que poderia demover um ou outro a votar de acordo com a Procuradoria da Câmara ou votar de acordo com o entendimento do Ministério Público, ele foi taxativo ao afirmar que, diante do impasse jurídico, o que prevalece, na opinião dele, é a opinião pública que tem peso na decisão daquele que foi eleito para representá-lo. E preciso dizer que é numa escala infinitamente maior, né, a vontade popular. Nós estamos aqui enquanto representantes da comunidade
E nós propomos todos os tipos de lei. E algumas leis, elas são mais polêmicas que as outras mesmo. Isso não é a primeira vez que acontece, não foi essa lei do homeschooling, né? A gente já passou por outras, né? Tivemos barricadas intensas para tudo quanto é lado. Mas faz parte do processo, eu acho que é um processo absolutamente natural. Não esbarre nas questões pessoais, especialmente nas questões familiares. Eu repudio isso, sinceramente, com muita força, porque eu acho que não é por aí que funciona. Mas, nesse caso especificamente, houve realmente um clamor popular muito grande. E, como eu disse, se porventura a lei esbarra no aspecto jurídico, ela não pode evoluir. Mas se ela evoluir, a gente precisa avaliar passo a passo cada um, né, desses pontos para a gente ter serenidade para botar lá na frente. Então é por isso que eu voto favorável ao veto. Obrigado. E aí foi mais um veto. Total, final aí da votação, nós tivemos aqueles que votaram a favor da manutenção do veto do prefeito Neider Moreira, do Executivo, né? Quando a gente fala prefeito, a gente se refere ao chefe do Executivo. Os vereadores Anselmo Fabiano, Márcia Cristina, Glaucia Santiago, Giordani Alberto, Otacília Barbosa, Alex Arthur, o Tonho da Lua, Gleicinho Faria, Silvano Gomes, Lacimar Silva, o Antônio de Miranda, Lucimar Nogueira, o Márcio Gonçalves, o Iago Santiago, o Hudson Bernardes, que também votaram então pela manutenção do veto do prefeito Neider Moreira ao projeto Homeschooling. A favor, aquele que foi autor do projeto, Joel Arrudo, presidente da Casa, Alexandre Campos, não vota neste caso, tá? 9h45, também hoje na Câmara, nós tivemos aí o projeto de lei número 8, né, de 10 de março de 2020, de autoria do Executivo. O que propõe esse projeto? Uma regulamentação da atividade de mototaxista na cidade, tá? O que acontece é que esse projeto de lei, ele altera, regulamenta, normatiza para trabalhar como mototaxista na cidade só com concessão municipal, tipo táxi, né? Só que alguns vereadores não se sentiram seguros, não é? O Lacimar Silva, o Giordani Alberto e o Márcio Racuna pediram vistas ao projeto. O vereador Antônio de Miranda, ele sugeriu, eu sugiro até a retirada desse projeto, porque ele não está atendendo o que foi acordado, né? Houve uma pouca discussão sobre o assunto, não se conversou com todos os representantes da categoria, os profissionais que atuam, né? Então eu sugiro aí, e direcionou a sugestão ao vereador Hudson Bernardes, que volta a registrar, né, fazer um papel de defensor do Executivo, base. Se ele não é líder do governo, é a base da liderança do governo, o alicerce ali na Câmara, porque sempre intervém, né, fazendo ponderações em nome do Executivo prioritariamente. E foi sugerido a ele que pedisse ao prefeito para retirar o projeto. Na discordância, então, houve aí a suspensão da votação, né? Aprovaram-se os pedidos de vistas e passa aí para 1 ou 2 semanas. Vamos aguardar a nova apresentação deste projeto de lei. Enquanto isso, parece que vão entrar em contato com os representantes da categoria para uma discussão mais ampla aí e ver se os direitos foram atendidos, os pedidos, enfim, tá? O projeto do Pranchera Jack, que nós já falamos também com você, que acabou apaziguando, pelo menos momentaneamente, a relação dele com a vereadora Otacília. Os dois já trocaram muitas farpas, Iago Santiago, Pranchera Jack, já fazendo acusações, denúncias, o clima já esquentou entre os dois na Câmara, mas dessa vez o vereador apresentou um projeto de lei que proíbe a concessão de incentivos fiscais para empresas que tenham envolvimento em corrupção de qualquer espécie ou em ato de improbidade administrativa, essa proibição válida por 3 anos. A vereadora Otacília, na sessão anterior, solicitou adicionar uma emenda ao projeto, né? Emenda esta que também expandia essa proibição não só para a pessoa jurídica, não só para a empresa, mas para os proprietários, a pessoa física, né, o proprietário da empresa que tivesse também, né, algum imbróglio, né, de corrupção, de denúncia, algum ato ilegal que à frente da empresa pudesse
né, novamente atender ao município, licitações, concessões, inclusive até de terreno, todas elas. Bom, foi suspenso o projeto da primeira votação e o vereador Hudson também pediu para incluir uma emenda. Então, quando há uma emenda, né, a da Otacília passou por votação do plenário hoje e aprovaram a emenda da Otacília, incluindo a pessoa física, né, e não só a jurídica nesta penalidade. Entretanto, o vereador Hudson Bernardes apresentou uma emenda buscando argumentação na lei de leniência. A lei diz que, aqui resumidamente, aquele que tem algum problema, né, de débitos com o Estado, foi denunciado por corrupção, nós vimos muito isso aí no Petrolão do Brasil, Odebrecht e outras grandes construtoras do país, que fizeram um acordo de leniência com o governo, ou seja, olha, vocês estão sendo investigados, já foram condenados, transitados e julgados, você tem aí um dinheiro a ressarcir à União, ao Estado, alguns milhões. Aí o cara faz um acordo de leniência, entrega documento, dedura fulano de tal, e fala, não, vou pegar esses 5 milhões que eu tenho que devolver, vou dividir aí em 60 meses e começa a pagar mês que vem. Ela paga a primeira parcela, entra no benefício da leniência, do acordo de leniência, e pagou a primeira, e aí ele já pode entrar novamente numa licitação. Em resumo, seria isto, né, que o vereador Hudson Bernardes propôs. Adicionar aí o caráter da leniência como ponto favorável, vamos dizer assim, àquele que buscasse se acertar com o município, regularizar a sua situação, né, depois do aceite, né, de que algo errado foi cometido, a partir daí ele pudesse então voltar a ter os benefícios municipais. Houve discordância, racuna, vereadora Otacília, o próprio Iago Santiago, que falou, mas peraí, o meu projeto fala que o cara que tem um problema aí tem que ficar 3 anos sem atender o município, ou resolver o problema dele. Aí, com o acordo de leniência, esses 3 anos não precisariam ser respeitados. Diante do impasse, os vereadores resolveram rejeitar a emenda do vereador Hudson Bernardes, que abria esta brecha, né, dentro do projeto de lei do Prechana Jack. O projeto foi então aprovado sem a emenda do vereador Hudson Bernardes. Hoje a história da Câmara Municipal. 9h51, geralmente na terça-feira, o nosso informe vai se ater, talvez nem sempre, a um conteúdo maior da Câmara para as pessoas se inteirarem do que está acontecendo aí na cidade, né? E nos dias subsequentes da semana nós vamos aí fracionando as outras informações. Tem aí o pessoal que está meio chateado aí com a entrega que está sendo anunciada pela Prefeitura do Museu, né, dizendo que nem tudo foi feito, estão fazendo a toque de caixa, estão aproveitando aí o cenário político da eleição para poder entregar uma obra que, segundo eles, não está completa, está parcialmente realizada, contrariando os anseios daqueles que querem ver o museu ativo, reformado, né, e com as suas características bem definidas para receber a história de Itaúna, tá? Bom, mas isso aí a gente fala amanhã para você. Deixa eu contar para você aqui o negócio. Para quem está precisando de dinheirinho, vamos mudar de pau para cavaco. Antes, deixa eu cumprimentar aqui o Anderley Martins, está nos acompanhando, o Rodrigo Júnior também está nos assistindo aqui. Muito obrigado, tá? O governo está deliberou desde ontem, dia 15, pagamentos referentes ao saque emergencial do FGTS para aqueles que possuem contas ativas ou inativas e que em seu saldo, né, possa ser retirado em seu benefício, obviamente, o valor de até R$ 1.045. Você pode ter 15 mil lá no seu fundo de garantia. Só vai sacar o máximo de R$ 1.045. Luiz, eu não tenho. Eu tenho R$700, vai sacar os R$700, tá bom? Sacar da seguinte forma, esse dinheiro vai para a sua conta, primeiro, uma conta digital, né, acompanhando a data de aniversário, e depois, em uma outra data, você poderá sacá-lo em espécie, antes somente com pagamentos eletrônicos, tá? Em espécie nas datas definidas, acompanhando, volto a dizer, o calendário. Para você que não quer sacar esse dinheiro, você não está precisando de dinheiro, e não quer mexer no fundo de garantia, lembrando que isto não tem nada a ver
com aquele saque aniversário que muitas pessoas optaram. É um emergencial do FGTS. Se você não quiser, você tem que entrar aí no Play Store ou na Internet Banking, baixar o aplicativo App FGTS e ali até o dia 19 agora, então 19, estão 16, vai dar sexta-feira, você tem que entrar no sistema e falar assim, olha, eu não quero esse saque emergencial do FGTS. Deixa meu dinheiro guardadinho lá, que eu estou juntando, que eu vou fazer um financiamento de uma casa, enfim, o seu problema, né, você que sabe. Mas se você não quer que o governo tire do seu FGTS, deposite lá na sua conta digital, na sua conta, para quem tem conta na Caixa, você tem que comunicar até o dia 19 agora de junho, senão automaticamente ele vai para as suas contas, tá bom? Quem nasce em janeiro, o dinheiro cai em conta, na digital, em 29 de junho e pode fazer o saque em dinheiro em 25 de julho, sempre praticamente quase um mês depois para sacar em dinheiro. Tá? Quem tem conta digital, principalmente. Quem não tem, pode pagar com cartão de débito as contas, as prestações. Não dá é para tirar o dinheiro e torrar de uma vez só. Em fevereiro, cai na conta 6 de julho e pode sacar em espécie 8 de agosto. Quem faz aniversário em março, recebe em conta 13 de julho, saca 22 de agosto em dinheiro. Quem nasceu em abril, recebe 20 de julho na conta e 5 de setembro pode sacar em dinheiro. Quem nasceu em maio, cai em conta 27 de julho e pode sacar em 19 de setembro. Quem nasceu em junho, recebe em 3 de agosto na conta, pode sacar em 3 de outubro. Julho, 10 de agosto na conta, 17 em dinheiro, 17 de outubro. Quem nasceu em agosto, 24 de agosto na conta, 17 de outubro faz o saque. Quem nasceu em outubro, na conta cai 8 de setembro, pode sacar em dinheiro 31 de outubro. Quem nasceu em novembro, dinheiro cai na conta em 14 de setembro, saca em 14 de novembro em dinheiro. E quem nasceu em dezembro, dinheiro cai em conta 21 de setembro, em conta e 14 de novembro para saque. Lembrando que você tem que ter o dinheiro em conta ativa ou inativa, ou seja, trabalhando ou não. Você que ainda não conseguiu fazer aí a sua inscrição no cadastro para receber os R$600 em 3 parcelas do auxílio emergencial do governo, porque não tem internet, não tem computador, não tem celular, não sabe mexer nisso, não teve ninguém que te auxiliasse. E quando você encontrou, te cobrou 50 conto para fazer isso, né? Porque eu vou te contar um negócio, hein, gente? Como o pessoal gosta de aproveitar da necessidade dos outros, né? O serviço que é gratuito. Está ali para todo mundo fazer. Que teve de gente colocando na internet, você não sabe fazer o cadastro, você quer receber o dinheiro, o cara já está matando uma cachorrinha, o cara fala assim, eu faço para você R$50. Ah, Luiz, eu estou trabalhando. Tá, mas um pouco de ética no trabalho não faz mal para ninguém também, né? Respeitar a necessidade. O dinheiro está vindo porque tem gente passando fome. 600 não dá nem para pagar o que ele precisa. Não dá nem para alimentar a família. E aí o cara ainda quer pegar 50 contos, 70, como muita gente falou. Né? Procura um parente, meu filho. Procura um parente, tá? Se um processo maior, uma demanda mais séria, né? Entrar na justiça, fazer um processo, acompanhar, tudo bem. Mas fazer um cadastro. Então, o governo resolveu o seguinte, colocou os Correios aí nesse imbróglio todo. E as agências dos Correios, as 6.000 agências, atendendo de segunda a sexta-feira, de 9 às 17 horas, vão auxiliar aqueles que não têm como fazer o cadastro a fazer, tá? Mais quase 27 milhões de atendimentos estão sendo previstos aí pela Caixa Econômica Federal, que sejam feitos pelas agências dos Correios, né, em todo o país, e começou ontem. Então aqui está onde você pode procurar ali na Dr. José Gonçalves, na agência do Correio, leve lá os seus documentos, fala, olha, eu não consegui, eu não tenho celular, não tenho internet, mas eu preciso desse dinheiro, o que vocês vão fazer para me ajudar? Vamos fazer o cadastro para você e você não vai receber imediatamente não, tá? Você vai receber num período depois, mais ou menos 10, 15 dias depois, esse dinheirinho. Mas vou dar um conselho de amigo, não faz conta também, não. Não faz conta que você vai receber 10, não. Daí a 10 dias, não. Porque tem gente que até hoje está com cadastro em análise para receber a primeira parcela, que é a análise feita pelo DataPrev,
né? E que autoriza a Caixa a fazer o pagamento. A Caixa não resolve nada quanto à aprovação do seu direito de receber ou não. Não é com a Caixa. Muita gente no início perdeu tempo, enfrentou fila. Não recebi, quero saber por quê. A Caixa não consegue resolver isso. É a DataPrev. E com a DataPrev você não fala, meu filho. Tem um site do DataPrev que você pode consultar, mas é a mesma mensagem que sai no aplicativo, dizendo que tem análise ou não, ou por discordância de informações, né? E foi dado o direito aí das pessoas também recorrerem uma terceira vez no caso de negado o recurso, tá? Houve um entendimento aí, Ministério Público, Tribunal de Contas da União, que as pessoas vão ter direito a mais uma vez questionar ou retificar alguma informação, caso não tenha recebido. Lá nos Correios, para atender as pessoas que não têm internet, e aí, obviamente, não é para ninguém que está me vendo, né? Essa informação é para você que conhece, obviamente, alguém que não tem dispositivo, internet, mora na zona rural, mais afastado, não conhece disso, para você informá-lo, né? Porque quem tem internet está me vendo agora, já acessou. Então, quem não tem internet é que vai ter esse acesso. E nos Correios também vai ser seguida aí uma linha de atendimento de acordo com o mês de nascimento do cidadão. Segunda-feira, sempre atendendo quem nasceu em janeiro e fevereiro, né? Então quem nasceu nesses 2 meses, só segunda-feira que vem. Não adianta isso a semana no Correio. Quem nasceu em março e abril é atendido nas terças. Quem nasceu em maio e junho é atendido às quartas. Quem nasceu em julho e agosto e setembro é atendido às quintas. E quem nasceu em outubro, novembro e dezembro é atendido às sextas-feiras. Tá bem? Então, tá. Você vai para Itatiaia-Sul, tem o hábito de ir para Itatiaia-Sul, então quero lembrar você que algumas linhas que estavam desativadas, tá? Como os primeiros ônibus 5h50, 6h45, né? Foram reativados, pelo menos até amanhã, quarta-feira. Segunda, terça e quarta, estas linhas foram reativadas. Outras linhas também que partem de Itatiaia-Sul, Pinheiros para Itaúna, foram reativadas porque gradativamente com a retomada aí e reabertura do comércio, a demanda vem aumentando. Essas linhas foram suprimidas, né, pela empresa que atende aí esse trajeto em razão da baixa demanda. As pessoas em isolamento, comércio fechado. E como pouco a pouco o setor está voltando, então as linhas estão voltando. Se a demanda mantiver aí estável, obviamente a empresa deve informar a extensão aí para os demais dias da semana. Mas, por enquanto, segunda, terça e quarta-feira, você tinha que levantar cedinho e estava tendo que ir de carona para Itatiaia-Sul ou de Itatiaia-Sul para Itaúna, porque não tinham determinados ônibus. Entra lá no site da Flash Web Rádio Online, tem todos os horários que foram restabelecidos para você, ou ligue lá para o guichê, né, de passagens da rodoviária de Itaúna ou aí Itatiaia-Sul Pinheiros para se informar dos horários que foram reativados. Tá bem? Bom, 22h02. 22h02. Deixa eu ver, tem mais alguém para mandar um alô aqui? Bom, se tem assistido, não manifestou aqui, né? Mas espero que esteja acompanhando. São 22 horas, minha amiga Conceição falou, hoje está perfeito. Obrigado, viu, Conceição? Obrigado pelo carinho, pelo apoio aí. Nós vamos encerrando. Amanhã, mais informações para você. Amanhã, 21 horas, mais uma vez, né? E à medida que o acompanhamento aí na internet for aumentando, as pessoas tomando conhecimento, a gente tem ciência que é um processo gradativo, lento, de confiança, de credibilidade, de aceitação, né? De disponibilidade também, né? Para assistir ao nosso programa. Nós esperamos que isso aconteça. E à medida que nós tivermos também aqui eventos publicitários, né? A divulgação dos nossos anunciantes, nós vamos aqui, quem sabe, ou começar um pouquinho mais cedo, lá para as 20 horas, ou estender um pouco além das 21 horas, tá? Mas para a gente não ficar sem vender o peixe, para você que está nos acompanhando, eu quero lembrar que aqui você tem aí uma possibilidade de divulgar a sua empresa neste formato que nós estamos aí apresentando para você na tela. São as exposições do recado da empresa, logomarca, informações principais. Todas essas aí são apenas demonstrativos. Algumas empresas ainda em atividade já nos acompanharam publicitariamente ao longo desses quase 20 anos de Itaúna, né? Outros já não estão no mercado, estão apenas como peças demonstrativas, mas você querendo efetivar-se aqui, né?
pode ficar à vontade. O Itaparc é o nosso parceiro diário, a Ultracel está em cima acompanhando, né? É a nossa provedora aqui do sinal da internet, nosso sinal em fibra, né? Um abraço lá para a turma da Ultracel, né? Sempre nos acompanhando, Milton, a equipe toda, né? E tá aí o Ligeirinho, está no Residencial Santanense, divulgou conosco. Essa aí é uma forma de você anunciar conosco, e temos uma outra forma mais expansiva que cobre toda a tela aqui, né, do vídeo, do seu monitor, além do testemunhal, essa apresentação verbal, nós teremos aí o maior prazer de trazer aqui para você. Tá bom, gente? Ó, quero agradecer o carinho, quero agradecer a você que esteve aí nos acompanhando e torcer para que amanhã você, meu amigo, você, minha amiga, possa estar conosco mais uma vez, acompanhando aí a programação, acompanhando o nosso encontro, né, às 21 horas, esperando que tudo assim corra de boa, né, que não dê nenhum problema, nenhum piripapo aqui na nossa apresentação, para a gente poder manter esse encontro diário, tá? 22 horas e 5 minutos do meu tempo, muito obrigado. Um belíssimo término de terça-feira. Sejam e estejam todos extremamente felizes.